Fala, rapaziada. Vamos fazer aqui hoje o react do professor Ricardo Felício no Pânico falando sobre mudanças climáticas. Quem não viu essa entrevista, é muito interessante ver, principalmente os argumentos. Depois a gente vai assistir outras também que são bastante interessantes. Enfim, vamos lá. Presença ilustre, muito pedida pelos nossos ouvintes, os nossos queridos ouvintes que mandam nesse programa. Sim. Afinal de contas, temos uma grande audiência em todo o Brasil e você pediu desde aquela entrevista com o Glazer. Aqui está ele, senhoras e senhores, depois de muito trabalho de Paulinha Kraus, temos aqui ele, que é pesquisador, climatologista da Universidade de São Paulo, reconhecido como negacionista do aquecimento global, Ricardo Felício. Aê! Muito bem, senhor Ricardo, como é que tá? Tranquilo? Tá tranquilo, tudo bem. Tá tranquilo e calmo? Troca o microfone com ele, minha querida. Isso, aí é melhor, porque se fala baixo, aí eu dou um gásinho aqui. Tá bom. Primeiro, a gente gostaria de dizer que é o seguinte, esse é um assunto científico, é um assunto muito complicado, então você vai ouvir muita bobagem, porque afinal de contas nós, mortais, não sabemos nem qual é a capital do Senegal e queremos discutir. O cara normal não sabe qual. Você fala, então beleza, vamos começar. Qual é a capital do Senegal? Não sei. Então quer dizer, o cara não sabe direito, mas hoje em dia você sabe que todo mundo gosta muito de dar opinião. E evidentemente você vai ouvir muita besteira nesse programa, mas eu peço perdão em nome da comunidade científica. Tudo bem? Tranquilo? Até da outra. Beleza. Nos perdoe. Então, vamos começar com essa história do aquecimento global. Quando começou isso? O aquecimento global é algo que a gente ouve falar nos últimos 20 anos, mais ou menos, 25 anos. A data precisa vem de 1988, quando cara da se funda Marina. o IPCC, o painel intergovernamental para a mudança do clima. Mas precede a ele o IOTP, que é o painel da tendência do ozônio, que é 1987. Então você vai vendo que está se criando uma estrutura de poder, né? Está tentando normatizar todas as atividades humanas no planeta. Então começa por aí. Então por isso que ele é intergovernos e usa aí um aparato da ciência para justificar as ações políticas que eles querem tomar. Então isso é política, você acredita? Isso é geopolítica, 100% geopolítica. Só que você precisa, né, por causa do cientificismo da nossa sociedade de hoje, de uma legitimação. E aí vem o papel da ciência para legitimar essas ações políticas. E até hoje não se é muito provado nada sobre nada, ou é? Porque não, o argumento deles, nós vamos direto à raiz, porque se você está falando da ciência, então é bom trazer essa informação para as pessoas. O pensamento humano é muito vasto, certo? A gente pode pensar o que a gente quiser. Um pedacinho pequenininho do pensamento humano é o pensamento científico. Então nota que ele não é a maioria, ele é ridiculamente pequeno. Uhum. E ali ele tem uma condição, um grupo de normas para você passar por aquele funil, certo? Então você tem as normas da metodologia científica, da onde você quer entender algum fenômeno da natureza e explicar. Simplesmente serve para isso a ciência. Ponto final, não tem mais o que fazer. Pode fazer uma outra coisa que você quiser, mas tem que passar por aquele corredor estreito ali. Então, se você está querendo passar por esse corredor, você tem que fazer os 4 passos. Primeiro, a observação. Segundo, a descrição, tem que descrever muito. E o terceiro passo, que é o mais importante de todos, que é elaborar a hipótese e corroborar a teoria. Então, o terceiro passo, que é o maiorzão, para você sair do hipótese para a teoria, você chama as evidências, você tem que encontrar as evidências. Se você não fez isso, né, tem um quarto passo, que ainda é resquício da antiga filosofia, que fala reorientação do pensamento científico. Você errou, volte para a etapa número 1. É simples assim. Sim, para você quebrar um paradigma, né? Você vê, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos pensar no teu pensamento. A gente começa a ver certos fenômenos de chuva, de queimada na Califórnia, e não sei o quê. E aí você ouve na televisão falar, olha, isso é o aquecimento global. Você passa a acreditar naquilo, porque existe um paradigma que o mundo é mundo
que já tivemos a era do gelo, que tivemos um monte de história aí Dinossauros. há muitos anos, que a gente sabe, e de repente isso precisa ser, essa mudança de paradigma, ela precisa ser comprovada pela ciência para a gente ter uma conclusão Porque no, científica. porque no terceiro passo eles relacionam um gás da atmosfera responsável por tudo isso. É aqui que está o pulo do gato. O gás que você diz é o quê? O CO2, O CO2. O CO2 causa aquecimento global. Essa é a hipótese. Sim. Então você vai tentar provar isto aqui. E quando você vê na história do planeta, não acontece. Ou seja, e quando você lê os relatórios do IPCC, que é o órgão que a gente acabou de falar, ele mesmo fala, olha, as temperaturas variam antes do CO2. Logo, eu não consigo corroborar a hipótese. É o IPCC que fala, vai fazer o Ricardo Feliz. Agora a ONU Entendi. ela fez um estudo com 145 especialistas Cara, professor. em 50 países. E eles falam que a saúde do nosso planeta ela nunca teve tão mal. Você ainda continua falando que não Planeta e existe? saúde. Bom, primeiro que o planeta não tem saúde, né? Não, mas tem saúde? Não, ele não tem saúde. O planeta é plaqueta planeta, baixa. é matéria. A gente não Redução. pode fazer esse tipo de afirmação, Planeta. primeiro que a gente está conhecendo o planeta mesmo seriamente nos últimos 30 anos. Aham. Ou seja, a era dos satélites. Então, não é que aumentou o número de fenômenos, é que nós estamos aprendendo a monitorá-los melhor. E a era dos satélites nasce principalmente no período em que o planeta dá aquela esquentadinha que sai dos anos 70 mais frios até o final do século 20 mais quentes. E termina em 1998 com o El Niño do século, chamado El Niño do século. A partir dali, tem um pequeno declínio de temperatura, estabilidade, e tivemos uma nova elevação de temperatura agora em 2017, 18 e 19, do El Niño gigantesco que tivemos de novo. E coincidentemente, por isso que é bacana na ciência da climatologia, você começa a relacionar outros fenômenos mais interessantes, você está percebendo com um histórico de mais ou menos 19 a 20 anos de grandes El Niños. Aí você vê o ciclo nodal da Lua, que é de cerca de 19,5 anos, acontecendo, e o ciclo nodal distribui mais água dos oceanos tropicais para a parte polar. Só que isso não é nenhuma novidade, porque a guerra polar que aconteceria no Ártico entre Estados Unidos e União Soviética, eles já estudam isso desde os anos 50 com muita profundidade. Certo? Tem que lembrar, União Soviética e Estados Unidos é ali. Estão do lado. Então eles precisavam saber tudo sobre gelo. Eles sabiam exatamente quais eram os períodos que o Ártico praticamente desaparecia, quando voltava, etc. e tal. Tanto é em 1950, nasce a ideia do Ano Geofísico Internacional, que aconteceu em 1957 até 58, estendido até 59, porque foi o máximo de atividade solar registrado até agora. Olha só, tava lindo, vamos ver como é que o Sol tá louco, né? Aí você vê o ano de 1950 acontece essa reunião de cientistas em Washington, Distrito Columbia, onde vários cientistas renomados da época, inclusive o Van Allen, que vai estudar os cinturões radiativos, se juntam com a Marinha norte-americana e ali também nasce o projeto do submarino nuclear, em 1957. E a Marinha dos Guerra Estados Unidos... Fria, né? Na Exato, época da Guerra Fria. dá o prazo. Por quê? Porque ia ser a grande vedete mundial, o Ano Geofísico Internacional, onde você teria uma cooperação internacional de fato, inclusive com a União Soviética, Estados Unidos, China, todo mundo ia trabalhar junto, mas tinha que estar com o seu aparato militar para sustentar o Ano Geofísico Internacional. E nasce o submarino nuclear em 1950 e eles entregam o Nautilus e o Skate em 1957, justamente para o quê? Sustentar as estações meteorológicas que estariam no Ártico fazendo o Ano Geofísico Internacional. Então, uma guerra política sempre tem essa força, base. sempre, Essa você é uma guerra de mostra força e não um isso, você fenômeno. O mostra. fenômeno é um fenômeno da natureza. Essa é a sua Da base. natureza, exato. E o que acontece então é só isso, é o lance do satélite saber que isso já está acontecendo há muito tempo. Já está acontecendo há muito tempo. A NASA disse que esse negócio que a geleira tá descongelando é conversa fiada. Não é conversa fiada. Você tem... Calma, aí, Greenpeace. Eu não sei Peraí, se é especialista, mas deixa o eu estudei especialista falar. bastante ontem Você tem um sobre cientista Eu estudei bastante. Tem um Marina. cientista que fala isso. Vamos entrevistar a Marina, então. Calma. claro. Deixa eu só Gente. perguntar um Eu adoro a negócio Marina. pro meu Marina querido é professor. engraçado demais. Pelo que eu saiba, assim, mas sabendo muito burramente, diria eu, o nosso clima ele é baseado pelos oceanos. É o oceano que toca a bagaça, mesmo porque tem oceano pra cacete no É, uma mundo. parte água.
Oi? Uma parte do planeta é água, é o oceano. É o oceano e o Sol, né? realmente, Que o Sol, às vezes, ele tem mais atividade e é isso que toca. Aí vem o negócio do CO2, que o CO2 que produz aquela camada mais densa, que eles falam. Não, eles falam assim, eu tô falando o que você vê na televisão. Eu tô falando aqui que a turma fala, Eles falam, não, o CO2, o que acontece? Muito caminhão, muita indústria, muito... Geladeira. Muita... Como é que é? Carbônico. Desodorante, vaca, As combustíveis ovelhas, fósseis, não sei o quê. Aí ele fala o seguinte, essa coisa toda que a gente está usando aqui vai fazer uma camada mais espessa na atmosfera e o calor vai estar e vai dar uma zoada. Isso tudo é que vai zoar. Isso tudo é conversa mole para boi dormir. Exatamente. Então nós vamos explicar isso. Ai, puta que me pariu, tio. Certinho. Primeiro que não muda a espessura da atmosfera, a densidade.